Ministro, qual foi o filme que passou na sua cabeça hoje? Eu acho que as cenas que a gente viu quando nós chegamos aqui, junto com o presidente Lula, ver a situação em que aquelas famílias estavam vivendo naquele momento, isso, e a gente chegar ao dia de hoje, dá uma sensação de dever cumprido, dá uma sensação de que quando a gente quer, a gente consegue fazer as coisas acontecerem. Então, uma sensação de muita felicidade, de muita alegria, de poder estar vendo hoje aqui o exemplo da dona Tânia, igual ela, mais de 10.500 famílias realizando o sonho da casa própria, podendo agora estar vivendo numa moradia digna. Então é um momento muito importante, é um marco histórico que mostra essa força do povo gaúcho, mostra que hoje isso tudo simboliza o recomeço, né? Depois de toda aquela tragédia, depois de tudo aquilo que a gente viu, aquelas cenas de devastação, como por exemplo lá em Cruzeiro do Sul, então a gente fica de fato muito emocionado e feliz de podermos estar chegando hoje entregando mais de 10.588 chaves àquelas famílias que sofreram tanto com aquela devastação, com aquele evento climático extremo. Ministro, 10 mil é um marco, mas conversando com muitas famílias, elas saíram de situações de irregularidade e começaram a se deparar com contas que antes não tinham. Queria entender se o governo federal também está levando isso em conta, pensando em planos de ação, subsídios temporários para contas de luz, de água, de condomínio, e também está entendendo isso para um futuro que pode trazer até uma questão de inadimplência, porque as famílias podem não conseguir pagar também essas contas que antes não estavam nessa rotina diária. Na verdade, você tem algumas famílias que mudaram realmente. Antes não pagavam água, não pagavam condomínio, não pagavam conta de luz. Então, de fato, você tem um problema. Mas eu acho que, principalmente, você precisa compreender que você sai de uma condição onde aquelas famílias viviam numa situação subhumana, enfim, em barracos, e hoje elas têm uma casa para chamar de sua. Então, e aí você precisa, obviamente, a partir de todo o processo, inclusive do processo de geração, emprego e renda, que é o que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul. Enquanto que o Brasil cresceu a 3,5%, o Rio Grande do Sul cresceu a 4,5%. Então isso mostra que está havendo um processo de geração, emprego e renda, e você precisa ter atenção. Você não pode esconder e não considerar que as famílias é uma mudança. Obviamente, toda e qualquer mudança tem um impacto na vida das famílias. Mas eu acho que a maior mudança é você, pela primeira vez, estar podendo dar a muitas famílias gaúchas que não tinham a menor condição de ter uma moradia digna, e agora essas famílias têm. São 10.588 famílias que hoje têm uma moradia digna para poder cuidar da segurança e criar suas famílias. Mas você pensa em coordenação nesse sentido? Nós temos que discutir com a prefeitura, com o governo do estado, ver aquilo que o governo federal tem ajudado bastante os governos estaduais, os governos municipais, não só com a questão da moradia, mas com as obras, por exemplo, as obras de prevenção todas. Está depositado na conta do Fires, tem 6,5 bilhões de reais depositados para que a gente possa fazer as obras de prevenção, para que eventos climáticos como aqueles não se repitam mais aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos também todo o apoiamento econômico que tem sido dado, congelamento da dívida do estado gaúcho, tudo isso tem sido feito. E, obviamente, se precisar mais, toda a parte de financiamento foi dado às famílias para que elas recomecem as suas vidas. Então, tudo aquilo que foi apresentado, todas as demandas que foram apresentadas ao governo federal, ao governo do Brasil, ao presidente Lula, nós respondemos e, obviamente, se houverem novas demandas, a gente vai sentar, vai discutir e vai enfrentar os problemas. Bom, como Canoas, diversos municípios do Rio Grande do Sul, nós estamos atendendo tanto a partir do compra assistida, né, como também com novas unidades habitacionais sendo construídas, seja a partir daquelas 11 mil unidades que foram selecionadas lá atrás, antes do compra assistida, e mesmo do Minha Casa Minha Vida tradicional. Então nós temos avançado. Canoas é um dos municípios do Rio Grande do Sul que mais tem avançado no tema do Minha Casa Minha Vida, e a gente vai continuar trabalhando. Agora mesmo nós estamos num processo de seleção
tanto do Minha Casa Minha Vida urbano, quanto do Minha Casa Minha Vida rural, do Minha Casa Minha Vida entidades. Então nós estamos isso aí, e se Canoas precisar de mais casas, nós vamos fazer com que mais casas cheguem ao povo de Canoas. Os que foram aprovados pela Prefeitura ali para participar do processo, quantos ainda faltam? Nós temos agora uma questão residual. Você tem alguns problemas, que você tem famílias que se separaram, pessoas que não estão, enfim, que vieram a falecer. Então nós temos agora são pequenos detalhes que você está dentro do processo de atenção em torno das cidades. Tem algumas cidades que não tinham como contratar casas para comprar, como por exemplo Cruzeiro do Sul. Lá a solução não poderia ser uma compra assistida porque não existiam imóveis suficientes para serem adquiridos pelas pessoas do Cruzeiro do Sul diante do tamanho da tragédia que aconteceu no Cruzeiro do Sul. Lá nós vamos ser obrigados a construir e fazer um módulo tradicional do Minha Casa Minha Vida. E foi aquelas referências que eu dei, obviamente, aqui para vocês. O que a gente tem que buscar agora, juntamente com o time da Caixa Econômica Federal, com as prefeituras, com o governo do Estado, é agilizar isso, para que a gente possa comemorar não só os municípios que tinham imóveis para serem comprados, mas também que a gente possa também comemorar a entrega das casas para aquelas famílias onde não havia casa para ser comprada e que essas casas estão sendo construídas, como está acontecendo agora. Agora mesmo nós estamos nos deslocando para o município de Venâncio Aires. Lá nós vamos entregar já do novo Minha Casa Minha Vida, desse ciclo, desse terceiro mandato do presidente Lula, entregando as casas. São mais de 100 famílias que vão receber suas casas hoje. Essa modalidade. Por gentileza, aproveitar a presença do senhor aqui. Entrou em discussão no ano passado a possibilidade da tarifa zero do transporte público. Isso tem a ver com o seu ministério, você fez um estudo a respeito. Qual é a situação disso e tem perspectiva desse tema da tarifa zero, do passe livre sair do papel definitivamente nesse ano no Brasil? Existe um processo que precisa ser feito de discussão. Primeiro, é importante que as pessoas consigam compreender que a questão do transporte público ele é uma obrigação dos poderes municipais e estaduais nas regiões metropolitanas. O presidente Lula nos demandou, na verdade demandou ao Ministério da Fazenda que fizesse um estudo econômico para poder perceber o impacto que isso teria nas contas, tanto de estados, municípios, quanto do governo do Brasil na questão da tarifa zero. O que nós estamos em processo dentro do Ministério das Cidades, aguardando que esses estudos cheguem para nós, para que a gente possa, a partir daí, a gente comece a estabelecer um diálogo com estados e municípios para que isso, para saber qual será a melhor solução. O certo é que dessa maneira que está posta hoje, onde o cidadão comum em diversas cidades do Brasil paga integralmente a tarifa, esse modelo não funciona mais, esse modelo não tem mais equilíbrio econômico, por isso que a gente tem visto o processo de sucateamento e o transporte público caindo a sua qualidade em diversas cidades brasileiras. Então nós precisamos sim fazer um processo onde todo o Brasil possa se unir no tema da discussão da mobilidade pública para que a gente possa oferecer um transporte público digno e de qualidade. O governo do Brasil vai, obviamente, tudo aquilo que for necessário a partir da hora que nós sentarmos e dividirmos o que é responsabilidade dos municípios, o que é responsabilidade dos estados e aquilo, obviamente, que vai ser a parcela do governo federal. Paulo Pimenta, sabe uma sensação de missão cumprida de hoje? Muito feliz que, diante do enorme desafio como o que nós vivemos, nem nos melhores cenários nós imaginávamos que em tão pouco tempo tantas famílias pudessem estar contempladas. E não há no Brasil, não há nenhum lugar do mundo uma situação como essa que, diante de uma tragédia, do tempo que nós precisamos para entregar 10 mil moradias, como foi entregue aqui no Rio Grande do Sul. Pode procurar, que não vão achar em lugar nenhum uma eficiência, um trabalho tão realizado, e hoje é uma referência para todo o Brasil. E as famílias em torno do Vila Dique e da Vila Sarandi? E as famílias que vão ter que ser realocadas das casas em torno da Vila Dique e do Dique Sarandi? Não há uma definição. Esse é um projeto que está no âmbito do Firesc. É um projeto que foi apresentado pela Metroplan e há uma proposta nova que foi apresentada pela Prefeitura de Porto Alegre. Nesse momento está ocorrendo um conjunto de debates técnicos entre a Prefeitura, o Governo do Estado, o Ministério das Cidades. E quando nós tivermos uma definição da modelagem técnica que será executada, com certeza nós vamos analisar essa questão. Agora, o nosso objetivo é qualquer solução ter um mínimo de necessidade de remoção de famílias. Boa tarde
a todos e a todas. Uma alegria muito grande poder estar hoje aqui mais uma vez com o povo gaúcho, aqui na nossa Porto Alegre. Quero aqui começar saudando a prefeita Karine de Estrela, o meu querido amigo prefeito e anfitrião Sebastião Melo de Porto Alegre, saudar o prefeito Eliomar de São Leopoldo, saudar o Ayrton, que é o prefeito de Canoas, o prefeito Marrone de Pelotas, saudar o querido amigo Paulo Pimenta, que está representando aqui a nossa Câmara Federal, saudar ao nosso secretário de Habitação do Rio Grande do Sul, que aqui está representando o querido amigo governador Eduardo Leite, saudar ao Renato Scalabrini, que é o superintendente da Caixa Econômica Federal, em nome dele quero saudar todo o time da Caixa, saudar os deputados estaduais, em nome da deputada Laura Cito, saudar em nome da Tânia aqui os nossos beneficiários. Senhoras e senhores, eu queria resumir o dia de hoje uma palavra que significa compromisso. É isso que a gente está falando hoje. E aí eu vou refletir, vou levar vocês para aquele momento de aflição que todos viemos aqui. E eu me recordo de um momento, de uma frase que sintetiza o que nós estamos fazendo aqui. O presidente Lula, lá em Arroio do Meio, no meio de uma estrada, à beira do rio, numa cena que seguramente era uma cena que para mim era uma cena que eu só tinha visto em filmes de ficção científica, por exemplo, como o filme Mad Max. Era aquilo que nós estávamos vendo ali, carros destruídos, casas demolidas, enfim, era um cenário de guerra. Era isso que nós tínhamos visto. E ali o presidente Lula foi cercado por populares e ali ele fez uma fala. Ele me chamou, Jader, vem aqui, e eu vou pedir ao meu time da rede social que resgate essa fala do presidente Lula para que a gente possa abrir essa fala de hoje a partir daquela fala do presidente Lula, onde ali, diante de todos aqueles populares, diante de todas aquelas famílias aflitas e angustiadas, o presidente Lula disse: nós vamos dar uma casa a cada gaúcho que perdeu, que teve a sua casa destruída, que teve a sua casa condenada. Cada uma dessas famílias gaúchas vai receber uma casa. E tantos outros companheiros e companheiras que me permitam não citar aqui, mas eu queria, em nome de todos nós pudéssemos dar uma salva de palmas a essas pessoas que se dedicaram incansavelmente para que a conversa. Quero agradecer, quero que você leve para o governador Eduardo Leite o nosso agradecimento. Temos nossas diferenças políticas, mas essas diferenças, na hora do frigir dos ovos, na hora que todo mundo estava precisando, a gente se deu a mão e a gente chegou no dia de hoje. Então quero que você leve aqui o meu agradecimento ao governador Eduardo Leite. Quero aqui agradecer aos prefeitos e às prefeitas. Aqui aos nossos prefeitos e às nossas prefeitas. Não estão todos aqui, mas tem gente muito importante. Você, Melo, que é meu companheiro de partido, e tantos outros companheiros e companheiras. Sem vocês, isso aqui não seria possível. Sem a ajuda de vocês, nós não estaríamos hoje aqui. Eu queria mais uma vez abusar de vocês e pedir uma salva de palmas aos nossos prefeitos, às nossas prefeitas e todo o time que está junto com eles nessa missão. Quero agradecer também, Paulo, levar um agradecimento ao Parlamento, em teu nome. Porque, vejam bem, senhoras e senhores,
Sem recurso, nada se faz. Sem recurso, não é possível chegar no dia de hoje aqui. E se não fosse a sensibilidade do parlamento brasileiro, nós não teríamos os recursos possíveis para poder estar transformando aquela expectativa, aquele sonho em realidade. Então, muito obrigado, Paulo, a você e a todos os nossos deputados e nossos senadores. Agradecer também a Assembleia Legislativa de Porto Alegre. Leve, por favor, deputada, em meu nome, em nome de todos, Laura, leve, por favor, meu abraço a todos os nossos deputados estaduais que nos ajudaram nessa missão. Por último, mas não menos importante, eu queria fazer um agradecimento em meu nome, em nome de todos que participaram. Isso é o meu time. Jordano, você aqui representando essas pessoas aqui, você, o Ailton, o Augusto, tantos outros companheiros aqui, que eu não vou aqui listar todos, senão com certeza eu vou cometer sérias injustiças. Vocês foram incansáveis. Na verdade, vocês têm sido incansáveis. Vocês têm sido... Esse, pessoal, é o maior ciclo de contratação da história do programa Minha Casa Minha Vida. Esse momento é o maior ciclo de contratação do Minha Casa Minha Vida. O presidente Lula estabeleceu como meta 2 milhões de casas em 4 anos. 2 milhões de contratos assinados em 4 anos. Nós alcançamos essa meta com 1 ano e 1 mês de antecedência. E nós vamos chegar, já fez esse compromisso com o presidente Lula, nós vamos chegar, apesar de eu não estar mais lá, mas vai ter gente que vai ficar lá, gente muito competente, que vai entregar isso para o Brasil. Nós vamos chegar a 3 milhões de casas em 4 anos. Agradecer também aqui a todos que fazem o Minha Casa Minha Vida, em teu nome, como aceito, as nossas entidades, que nos ajudam tanto também nesse processo da construção do programa. Mas, ao encerrar, dizer que não foi só o programa Compra Assistida, Melo, que foi criado nessa tragédia do Rio Grande do Sul. Nós criamos outras frentes. Nós criamos, por exemplo, o povo da zona rural, que não tinha o atendimento. Se acontecesse uma calamidade na zona rural, não se tinha o atendimento a essas famílias. Nós criamos aqui no Rio Grande do Sul o Minha Casa Minha Vida, Calamidades Rural também, porque muitas famílias, vocês sabem disso melhor do que eu, sofreram com deslizamentos, casas foram levadas nas enxurradas, e nós também atendemos não só as famílias da zona urbana, mas as famílias da zona rural foram atendidas. E para finalizar, eu quero falar do meu orgulho de ter participado disso. Seguramente, essa deve ser a 10ª, ou a mais de 10, enfim, já perdi a conta quantas vezes estive aqui. Mas o meu orgulho de ter participado junto com cada um e cada uma de vocês desse marco histórico. São mais de 10 mil famílias atendidas com aquela tragédia do Rio Grande do Sul. Mas hoje é um dia, pessoal, de a gente falar de recomeço. A gente está recomeçando hoje. E o povo gaúcho mostrou mais uma vez a sua força. Vocês são... Não duvidem de vocês. Todas as vezes que o povo gaúcho foi chamado à responsabilidade, foi chamado à ação, o povo gaúcho respondeu. E uma das coisas que eu tinha dentro de mim é que a gente só precisava levar para fora daqui o espírito de luta, o espírito de força, o espírito de garra do povo gaúcho. Eu tinha certeza que junto com vocês a gente ia chegar no dia de hoje. Parabéns ao povo gaúcho, parabéns ao presidente Lula, que mais uma vez se mostrou que tem compromisso com o povo brasileiro, mas acima de tudo, que o presidente Lula tem palavra. Muito obrigado, parabéns a todos. E neste momento nós teremos a assinatura. Muito bom dia a todos. Cumprimentar aqui o nosso ministro Jader, é uma honra recebê-lo aqui em Porto Alegre, nosso amigo ministro, deputado Pimenta, Bruno, representante aqui do Estado, colega da Caixa,
Maneco, nosso prefeito Melo, beneficiária, cumprimentar todas as lideranças que estão aqui, falar, né, de um programa que foi muito importante, está sendo muito importante para as famílias do Rio Grande do Sul, um programa que foi pensado para se ter eficiência, inovação, criatividade e solução, especialmente uma solução rápida para as famílias, como o depoimento aqui, que de uma hora para outra ficaram sem o seu imóvel. E foi uma grande força da Caixa, e quero agradecer aqui também todo o time da Caixa, aqui representado pelo Thiago Nedê, o Darós também, são aqui, representam a nossa atuação, o Marco também, toda uma atuação da Caixa para que acontecesse esse grande propósito do governo federal. E foi a junção de esforços, né, de todos, governo federal, estado, municípios, todas as lideranças que estão aqui e que materializam muito, né, o grande propósito da Caixa, que é transformar a vida das pessoas. Acho que todos nós que aqui representamos estamos de parabéns. Um programa que foi importantíssimo e conseguimos, né, num tempo recorde, né, superar aí as 10 mil unidades. Muito bom, obrigado, parabéns a todos. Primeiro, queria cumprimentar toda essa gauchada querida aqui, dos colegas prefeitos, prefeitas. Jabe, é sempre muito bem-vindo aqui, tem sido um grande ministro. Acho que foi correto ter o Ministério da Cidade, recriá-lo, porque 85% das pessoas vivem nas cidades, então, e obrigado pela parceria, né? E também queria aqui, em nome do Pimenta, em nome do Maneco, né, cumprimentar toda a equipe federal. Sei que desde o primeiro pingo de chuva que caiu esse dilúvio, eu não busquei culpados, estive ao lado para ajudar a buscar soluções. Eu me lembro quando o presidente Lula teve pela primeira vez, foi lá no Exército, eu fui talvez o que menos falei, mas disse: presidente, nós precisamos agir e menos recursos, cada um fazendo a sua parte. As prefeituras teve a responsabilidade de fazer um bom cadastro, fazer os laudos, que custou dinheiro. No caso de Porto Alegre, teve estadia solidária, num pico para 3.500 pessoas, era um voucher de R$1.000 por mês para as pessoas fazer essa travessia. E eu considero, Pimenta, eu te disse isso, vou repetir um pouco, esse é um programa moderno de compra assistida. Qualquer cidade dos prefeitos aqui, vende-se, aluga-se, vende-se, aluga-se, e dezenas de milhares de pessoas sem moradia. Então, se você vai fazer uma casa, a melhor das hipóteses é 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Então foi acertado. Primeiro, era 170, vocês botaram R$200 mil. Isso melhorou o mercado, não é? Eu digo isso porque aqui o bônus moradia, que é concebido nas obras da Copa, esse mesmo modelo com outro nome, mas é menor. Então, eu acho que esse é um programa que veio para ficar. E dizer que não é só esse, porque tem famílias que não enquadram nessa questão da compra assistida, portanto, então tem Minha Casa Minha Vida, que é o caso de Porto Alegre, que outras famílias também serão beneficiadas. E por fim dizer que contem conosco verdadeiramente. Acho que o mesmo povo que elege um presidente, elege um governador, elege um prefeito, e o nosso dever é de civilidade, de cooperação e boa convivência. E portanto eu quero agradecer muito, Pimenta, desde o primeiro momento, tu fosse um ministro competente, de diálogo, e você fez um bom sucessor, porque o Maneco é prefeito e entende as nossas dores. Foi presidente da FAMURGS, presidiu todos os prefeitos, então está bem representado aqui o governo nesse sentido. Um abraço a todos e vamos em frente. Tem muitos desafios pela frente, mas nascerá um Rio Grande melhor de proteção de cheias, um Rio Grande melhor do ponto de vista da habitação. Quantas cidades do Rio Grande do Sul tem menos de 10 mil habitantes? Dezenas? 335. Então já se foi aqui, e no caso de Porto Alegre, ele tem na lista de espera um bom número de famílias. Então, e cumprimentos a cada família, que talvez, né, eu veja a alça da ponte, ministro. Se não fosse a triste tragédia, né, essas famílias talvez levassem mais 10 anos para sair dali. Então, é dor de um lado e oportunidade do outro, e nós estamos juntos criando essa oportunidade. Um abraço a todos, muito obrigado. Tá?